noite, boa tarde ou bom dia, não sei. Espero que todos vocês estejam bem. Essa aula vai ser gravada, né, pela ausência de calendário e coincidência de um feriado no nosso dia de aula. Então, eu vou falar para vocês um pouco melhor sobre a resposta imune humoral. A gente vem falando em diversos casos, né, sobre anticorpos e a função de alguns anticorpos, mas especialmente na aula de hoje, vamos apresentar aí todos os mecanismos pelos quais os anticorpos reagem, né, e exatamente como eles são produzidos. Então, logo vou falar para vocês, quando a gente fala de resposta imune humoral, é aquela resposta imune mediada por linfócitos B, que tem como molécula efetora exatamente os anticorpos. Então, isso está inserido aqui no contexto da semana da discussão do caso sobre o mutirão da limpeza, né, que aconteceu lá no Beco do Vagalume e acabou gerando vários acidentes. Dentre esses pequenos acidentes, um acidente foi especialmente mais grave, que foi o acidente que aconteceu com a família 10, onde o seu Antônio acabou perfurando o pé com um caco de vidro e a perna com uma haste metálica que estava enferrujada, degradada e enterrada no solo. Ele caiu e acabou se ferindo. Esse sangramento foi extremamente extensivo em termos de sangramento e teve que ser levado, né, o seu Antônio lá para a UPA do bairro. Na UPA, os alunos observaram a contenção da hemorragia, foi solicitada a caderneta de vacinação para definir sobre profilaxia de tétano. Então, nesse momento, vem aqui os elementos que vocês podem levantar aqui para o estudo, que está relacionado exatamente ao risco ao qual o Sr. Antônio se expôs ao ferir a perna com haste metálica enferrujada, semi-enterrada. Então, é importante que vocês identifiquem aqui como um fator de risco para a aquisição do tétano, que é uma doença causada especialmente por toxinas liberadas por uma bactéria. Existe vacina para o tétano, a chamada vacina toxoide, né, na qual a toxina bacteriana é inativada e é formulada a vacina a partir dessa estratégia. E quando ocorre a administração nos indivíduos, a gente vai ter aquisição de uma resposta imune humoral com produção de anticorpos neutralizantes. Os anticorpos neutralizantes serão aqueles capazes, né, de interagir com uma toxina em casos de acidentes e neutralizar, bloquear a ação das toxinas nos sítios de ação do hospedeiro. E é por este motivo que na UPA é solicitado exatamente o cartão de vacinação, para verificar se o seu Antônio tomou a vacina para o tétano e se ele está em dia com seus reforços, já que essa vacina tem um período de reforço de a cada 10 anos. Então, quando aqui é abordado profilaxia do tétano, está relacionada aí às estratégias de prevenção desta infecção, dessa intoxicação, né? Porque a gente está falando de toxina. E a profilaxia, ou a imunoprofilaxia, mais especialmente, envolve a administração de vacinas ou de soroterapia. Se seu Antônio tiver as vacinas em dias, não é necessário fazer nenhuma abordagem. Se ele tiver tomado a vacina e estiver faltando reforço, é importante fazer a administração das doses de reforço. Caso ele não tenha nenhuma imunização documentada para o tétano, pode ser usado inclusive a soroterapia, que é a administração do soro contendo anticorpos específicos para a toxina, e isso é utilizado inclusive como imunoterapia. Mas na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que se desenvolve a resposta imune humoral. E dela a gente está falando dos linfócitos B. Nós já sabemos que os linfócitos são representantes da resposta imune adaptativa. E essas células são capazes de reconhecer antígenos específicos. À medida que um linfócito maduro, chamado de naive, que ainda não foi ativado, reconhece um antígeno, esse linfócito naive do tipo B, ele vai passar por um processo de ativação que envolve expansão clonal, onde ocorre a extensa multiplicação desses linfócitos, e uma diferenciação para a produção de uma célula capaz de produzir anticorpos. Esses anticorpos é que irão combater
o micro-organismo diretamente pela ligação dos anticorpos ao patógeno. Os anticorpos vão desencadear com essa ligação diversas funções efetoras que levam ao bloqueio da infecção ou à neutralização do micro-organismo e a sua eliminação. E a partir daí a gente vai ter o controle desse patógeno e a redução das manifestações clínicas associadas à infecção. Nesse sentido, a gente vai ter o estabelecimento da homeostasia, onde os linfócitos efetores acabam sofrendo apoptose e as células de memória sobrevivem. Estas, no caso de um linfócito B, né, de um plasmócito, tem uma longa vida e realiza constantemente a produção e secreção dos anticorpos. Então, para falar de resposta imune-humoral, a gente precisa inicialmente caracterizar a estrutura da molécula principal dessa resposta, que é exatamente a imunoglobulina ou o anticorpo. Os anticorpos, eles são constituídos por 4 cadeias. Nós dizemos, gente, que essas 4 cadeias são constituídas por 2 cadeias leves idênticas e 2 cadeias pesadas idênticas. Então, nesse desenho esquemático, a gente tem aqui na letra A, representando uma IgG, as cadeias leves na cor verde, e elas são idênticas entre si. De um lado é idêntico ao do outro lado. E no centro, a gente tem a cadeia pesada, que é a maior cadeia, que também temos uma identidade aqui, né, entre a cadeia do lado direito e do lado esquerdo. E é por isso que a gente vai dizer que toda molécula de anticorpo, independente da classe, ou seja, se IgM, IgG, IgA, IgE ou IgD, são constituídas por 4 cadeias, 2 leves idênticas e 2 pesadas idênticas. Então, olhando um pouco melhor a estrutura da molécula de anticorpo, a gente vai observar que ela tem regiões chamadas de regiões V, que é a abreviação para região variada, e regiões chamadas de H, que é a abreviação para... e regiões chamadas de C, que é a abreviação para regiões chamadas de constante. Então, cá observe a molécula de anticorpo, aqui a IgG, nessa porção terminada com o nitrogênio, chamada de porção aminoterminal, que coincide aqui com os 2 braços dos anticorpos, é a região que existe as áreas variáveis da molécula de anticorpo, tanto na cadeia leve, chamada de VL, cadeia variável leve, porção variável da cadeia leve, ou aqui na porção da fita pesada, então VH, ou seja, porção variável da cadeia pesada. Essa região está associada então à presença de uma variação entre os anticorpos. E essa variação está associada exatamente à especificidade dessa molécula, que define a sua capacidade de se ligar a antígeno específico. Então, por exemplo, um anticorpo contra o vírus da dengue tem uma porção variável que o capacita a se ligar a um antígeno específico do vírus da dengue. Já o anticorpo específico para o vírus influenza, o vírus da gripe, tem uma região variável diferente do vírus da dengue, que permite aquele anticorpo reconhecer um antígeno específico do vírus da influenza. Então, o que difere de um anticorpo e o do outro em relação à especificidade é exatamente esta molécula aqui, essa porção da molécula, melhor dizendo. Já as regiões restantes da cadeia são chamadas de CL, no caso da cadeia leve, C é de região constante, então essa porção aqui é constante dentre todas as moléculas de anticorpos, e daqui para baixo a gente tem as porções CH, CH1, CH2, CH3, que são as porções constantes da cadeia pesada, que também tem similaridade com qualquer molécula de anticorpo, já que ela não varia em relação a essas estruturas. Nós sabemos que existem, eu já comentei há pouco, 5 classes, 5 isotipos de imunoglobulinas ou classes de anticorpos, nomeadas de IgG, IgA, IgE, IgM e IgD. O que define cada classe de anticorpo, se ela é IgA ou se ela é IgM, por exemplo, é a estrutura das suas cadeias constantes, especialmente da porção pesada. Então, aqui eu tenho um desenho esquemático da IgG e da IgM.
Observe que essa porção constante da cadeia pesada é diferente entre as duas moléculas. Então, a única variação que ocorre na cadeia pesada, na porção constante, é a distribuição dos domínios de G e das pontes de disulfeto. Esses domínios diferenciam um IgM de um IgG, de um IgA, de um IgE e de um IgD. Então, definem, portanto, a estrutura da molécula de imunoglobulina. Gostaria de lembrar para vocês que a classe IgG e IgA apresentam também subclasses, chamadas de IgG1, 2, 3 e 4 e IgA1 e IgA2. Essas subclasses são também formadas por pequenas diferenças na região constante da cadeia pesada. Do mesmo modo que a gente vai ter, portanto, estruturas específicas dessa cadeia pesada, a gente vai ter as suas nomenclaturas. Então, o que a gente chama de IgG é aquele anticorpo que tem uma cadeia pesada do tipo gama, e assim sucessivamente. Eu vou mostrar agora para vocês como é que ocorre a ativação da resposta imune humoral. A gente já sabe que os linfócitos B são produzidos a partir da célula-tronco pluripotente, localizada na medula óssea. Então, a produção do linfócito B ocorre na medula óssea e a sua diferenciação em um linfócito B maduro também ocorre na medula óssea. O processo de maturação, a gente já viu, passa por aqueles mecanismos de controle de expressão de genes associados à expressão de receptores para antígenos e o controle dos clones autorreativos, o que a gente chamou de tolerância central. À medida que o linfócito B maduro passa pelos mecanismos, de seleção negativa e pode evoluir para uma célula B madura, ela vai ser liberada para o sangue periférico a partir desta medula óssea. Estima-se que por dia a gente tem, em média, 5 milhões de linfócitos B sendo produzidos. E esses linfócitos B que estão circulando pelos órgãos linfóides secundários, através da linfa e do sangue, pode, em um órgão linfóide secundário, base, linfonodo, placa de Paia, que a gente viu na semana passada, reconhecer o seu antígeno específico. Então, aqui eu tenho, dentro de um linfonodo, uma célula B naive reconhecendo o antígeno. As estimativas mostram que em torno de 10% apenas dos linfócitos B capazes de ser, conseguem reconhecer o seu antígeno durante o seu tempo de vida. As células B naive que não reconhecem antígenos, elas morrem. Já aquelas células B que têm a sorte de reconhecer o seu antígeno específico, se torna uma célula ativada e se diferencia, passando pela expansão clonal, em linfócitos efetores, que vão se transformar em plasmócitos e produzir anticorpos, e linfócitos B de memória. Vale lembrar que aqui eu estou mostrando na imagem o nome aqui de células TH, ou seja, os linfócitos T auxiliares. Eles têm um papel importante no processo de ativação de linfócitos B, certo? Então, diante disso, as formas pelas quais o linfócito B se ativa são chamadas de ativação T-dependente e de ativação T-independente. Então, como o nome sugere, na ativação T-dependente, o linfócito T participa do processo de ativação e diferenciação do linfócito B ativado pelo reconhecimento antigênico. Já na ativação T-independente, o linfócito T não participa. Então, nessa parte da imagem aqui à esquerda de vocês, nós estamos vendo que o linfócito B, no caso naive, vai reconhecer de forma independente o antígeno. Fazendo uma comparação ao linfócito T, vocês se lembram, que o linfócito T precisa da célula apresentadora. Isso não é verdade para o linfócito B. Ele vai reconhecer um antígeno solúvel, livre, que chega nos órgãos linfóides secundários através da circulação. Uma vez que ocorre o reconhecimento antigênico, e observe que a molécula de anticorpo, chamada de IgM ou de IgD, atua como receptor da célula B,
Então, ela já tem aqui a especificidade desse linfócito B e ela vai reconhecer um antígeno. À medida que ocorre esse reconhecimento, o linfócito B se torna ativado. Linfócitos B ativados podem capturar esse antígeno, processá-los na via endocítica e ligar os epítopos ao MHC de classe 2, apresentando esse antígeno na sua superfície. E por que o linfócito B pode fazer isso? Porque ele também é uma célula apresentadora de antígeno. Então, aquele linfócito B naive, quando reconhece o antígeno e se torna ativado, pode endocitar o antígeno, processá-lo, ligar o MHC de classe 2 e preparar a célula para apresentar o antígeno ao linfócito T. Esse evento é fundamental para que ocorra a interação entre o linfócito B e o linfócito T, caracterizando, portanto, a ativação T-dependente. Nesse processo, o linfócito B, através do MHC de classe 2, apresenta o epítopo a um linfócito T helper já efetor, ao linfócito T auxiliado tipo CD4, que já está ativado, que já é uma célula efetora oriunda de uma ativação de um linfócito T naive a partir da apresentação por uma célula dendrítica. Então, os linfócitos T efetores nos órgãos linfóides secundários podem reconhecer antígenos apresentados por linfócitos B. A partir desse reconhecimento, o linfócito T efetor, que já consegue produzir e secretar as suas citocinas específicas de sua resposta, libera essa citocina, que age diretamente nos receptores da célula B. E essa citocina, agindo nos receptores da célula B ativada, direciona os mecanismos de diferenciação desse linfócito B, fazendo com que seja produzido anticorpos de várias classes, de classes distintas, além do IgM, anticorpos com maior afinidade pelos seus antígenos e também a geração de células de memória. Já na ativação T independente, não ocorre a interação com os linfócitos T. Então, aquelas influências oriundas, da secreção de citocinas da T para B não vão acontecer. Então, eu mostrei para vocês que as citocinas fazem com que as células, os receptores, ativem o linfócito B no seu processo de diferenciação. Isso na ativação T independente não acontece. A ativação T independente, ela vai acontecer especialmente contra antígenos que não são peptídeos, polissacarídeos, ou seja, os carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, são aqueles que geram a resposta T independente. E por que é desse modo? Quando o antígeno é peptídeo, a ativação é T dependente, e quando o antígeno não é peptídeo, a ativação é T independente. Isso acontece exatamente porque os linfócitos T só reconhecem como antígenos os peptídeos. Então, essa interação mostrada aqui na ativação T dependente só acontece para antígenos proteicos. Se o antígeno não é proteico, é carboidrato, lipídio, etc., a ativação vai ocorrer na ausência de um linfócito T. Então, ela é chamada de T independente. E o antígeno de timo independente. Os linfócitos B de ativação T independente vão gerar anticorpos, vão gerar a produção de plasmócitos que secretam preferencialmente anticorpos da classe IgM. São plasmócitos de vida mais curta e que acabam morrendo precocemente. Quais são as fases, de tudo que eu disse aqui de forma esquematizada, da ativação de um linfócito B? Então, tem a fase do reconhecimento e a fase de proliferação e diferenciação. Uma vez que o linfócito B naive, através do seu receptor de antígeno, IgM ou IgD, reconhece um antígeno solúvel, a célula B se torna ativada. Essa célula B ativada vai iniciar uma intensa proliferação e a rápida diferenciação para um plasmócito que secreta IgM. Quando esse IgM for secretado por esse plasmócito, ele geralmente forma pentâmeros, que é a união de anticorpos IgM, e a formação de pentâmeros amplia as áreas de fixação de antígenos. Observe que essa etapa aqui
ativação, proliferação e geração de plasmócitos que secretam IgM acontece para todos os antígenos. T dependente, T independente, né? Então antígenos proteicos ou antígenos não proteicos. E de fato, em todas as respostas imunes, a gente tem inicialmente a produção de IgM, que utilizamos na rotina do diagnóstico de doenças infecciosas como marcador de doença aguda, de doença inicial. Quando o antígeno é proteico, o linfócito B ativado pode conseguir capturar e processar o antígeno, apresentando a célula B, a célula T, como eu já disse a vocês. Então, os estímulos oriundos dos linfócitos T auxiliares, assim como de outras células do sistema imune, vão interferir nesse processo aqui de proliferação e diferenciação. Então, esses estímulos fazem com que a proliferação seja mais ampla e levem à ocorrência de 3 fenômenos, chamado de troca de isotipo, maturação por afinidade e células B de memória. Esses 3 fenômenos ocorrem a partir do reconhecimento do antígeno pelo linfócito T, que está sendo apresentado pelo B, ou seja, naquela relação de dependência do B para o T. A citocina que o T secreta é um dos estímulos que estimula o linfócito B a trocar o isotipo do anticorpo que ele está produzindo. Então, esse plasmócito vai ser diferenciado agora com a capacidade de produzir um anticorpo diferente do IgM, que geralmente é o IgG, mas a depender do estímulo pode ser também IgA ou IgE. Então, se IgM é um marcador de doença aguda, inicial, ativa, IgG é um marcador de doença passada, pregressa, que já foi curada ou se estabeleceu aí uma infecção do tipo crônica. Outro elemento que acontece é a maturação por afinidade, onde os plasmócitos gerados vão produzir anticorpos que têm uma afinidade mais ampla pelo seu antígeno comparado aos anticorpos inicialmente produzidos. E ainda temos a geração de um linfócito B de memória. Então, nessas etapas iniciais, nós temos o processo de interação do linfócito B e do linfócito T. Então, nesse desenho esquemático, a gente tem um linfonodo. Os linfonodos são divididos em regiões chamadas de foliculares. As regiões foliculares se localizam na parte mais externa, no córtex do órgão, e são regiões ricas de linfócito B. É o local onde eu encontro linfócitos B naíves, e a gente chama isso de folículo primário. Então, o linfócito B chega no linfonodo e vai para a região folicular. Lá, o linfócito B pode ser ativado. E quando ele é ativado, ele pode capturar o antígeno e apresentar via MHC de classe 2. Quando o linfócito B captura o antígeno e processa, ele inicia uma migração. Então, ele sai do folículo em direção a uma zona dentro do órgão que ocorre uma maior frequência de linfócitos T. Então, ele se torna aqui uma célula apresentadora e migra, saindo da região folicular para uma região de zona T. Ao passo que isso acontece, no mesmo órgão, um linfócito T ativado, a partir do reconhecimento de antígeno apresentado por uma apresentadora, por uma dendrítica, por exemplo, transforma, a geração de células efetoras e o linfócito T efetor, ele se direciona também para a área folicular. E ocorre um processo aqui de interação do linfócito T com o linfócito B. É importante destacar que esse linfócito T que está indo em direção à região folicular recebe um nome especial, chamado de linfócito T helper ou linfócitos T auxiliares do tipo F, que é o linfócito T auxiliar folicular, THF. Esse linfócito THF, ele é gerado durante o processo da ativação do linfócito naive, diferenciação, expansão clonal e diferenciação. Então, assim como eu tenho a produção de linfócitos T efetores e linfócitos T de memória, temos também uma subpopulação de linfócitos TFH, que são os linfócitos T helper, T auxiliares do tipo folicular. Eles têm a capacidade de sair de sua área exclusiva de células T e migrar para uma região folicular.
E aí, nessa zona de interseção, o linfócito B apresenta o antígeno ao linfócito T, que como ele já é uma célula T ativada, ele secreta suas citocinas, que estimulam todo o processo que ocorre daqui em diante, que gera a formação de um centro germinativo dentro do folículo. Esse centro germinativo é o local onde ocorre uma proliferação intensa, né? Isso, claro, tudo guiado pelos estímulos da célula T. Então, ocorre formação do centro germinativo, intensa proliferação, e dessa proliferação dá origem a plasmócitos que secretam anticorpos com mais afinidade pelo seu antígeno e linfócitos B de memória. Então, a chamada maturação por afinidade e geração de anticorpos B de memória ocorrem no centro germinativo. Então, a gente viu que a primeira ação aí está relacionada a esses anticorpos T dependente e T independente. Vale lembrar, né, mais uma vez, que a célula que produz IgM, ela vai ser importante, né, para essas respostas imunes iniciais. Só que os anticorpos IgM são gerados por plasmócitos que têm uma vida mais curtinha, então não geram uma proteção duradoura. Por isso que é fundamental que ocorra a produção de plasmócitos que foram estimulados pelas citocinas das células T. E aí sim são plasmócitos de vida longa que produzem durante vários anos anticorpos específicos para os antígenos dos quais eles foram ativados. E esses anticorpos são IgG, ou IgA, ou IgE, então diferentes do IgM. Isso também garante uma resposta mais duradoura e muito mais protetora, já que são anticorpos com mais afinidade, com maior força de ligação para os seus antígenos. É importante também colocar que no processo de interação do linfócito B com o linfócito T, nessa ativação mostrada aqui nessa figura, ocorre, né, os estímulos da célula apresentadora para a célula que ele está apresentando. Então, a célula B apresenta um antígeno para a célula T e expressa, além da molécula B7, a molécula CD40. A célula T expressa o CD40L. E com esta interação, né, do reconhecimento do antígeno e da interação CD40-CD40L, o linfócito T começa a secretar suas citocinas, pelo qual ele tem a assinatura daquela resposta. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se essa resposta contra esse micro-organismo, esse antígeno, for do tipo TH1, esse linfócito T tem a assinatura de produção, por exemplo, de interferon gama. E o interferon gama tem um estímulo específico nesse linfócito B ativado. E se for diferente, né? Se não for interferon gama, for linfócito TH1 produzindo IL-4, vai gerar uma ativação distinta daquela induzida pelo interferon gama. Então, gente, e é exatamente essas citocinas que vão gerar as diversas classes de imunoglobulinas. Então, no primeiro estímulo que a citocina causa no linfócito B, gera os anticorpos. A gente já conversou isso em sala, né? Se interferon gama, eu tenho IgG. Se L4, eu tenho IgE. Se TGF-beta, como a gente viu na última semana, eu tenho IgA. O que a gente não viu é a chamada maturação por afinidade, que ocorre especialmente, né, no linfonodo, lá no centro germinativo dentro do folículo. Nessa região de intensa proliferação de linfócitos B, esses linfócitos que estão sendo, né, produzidos aqui são induzidos a passar por uma hipermutação somática. Então, as interações T e B fazem com que os clones gerados, né, as novas células que estão se dividindo, tenham pequenas edições nos seus receptores antigênicos. Isso se dá a partir de mutações pontuais no gene dos receptores de antígeno desses linfócitos B. Essa mutação vai gerar, portanto, um receptor diferente do receptor do início da célula quando ela era naive, gerando receptores com maior afinidade para os antígenos ou não, ou receptores que não reconhecem esses antígenos de forma tão bem. Desse modo, existirá uma seleção, por isso que é maturação por afinidade. Então, aqueles linfócitos em maturação que
se transformarem em uma célula que apresenta um receptor com maior afinidade para os antígenos, são selecionados para a sobrevivência e, a partir dele, eu tenho a geração de plasmócitos de vida longa e de linfócitos B de memória. Essa apresentação aqui, ó, de células dendríticas foliculares e da célula CD4, TFH, é que faz com que aquele linfócito gerado pela maturação por afinidade seja selecionado à sobrevivência, se reconhecer de forma eficiente os antígenos apresentados pelas células dendríticas da região folicular e, se não reconhecer de forma eficiente, ele acaba sendo destruído, ele acaba morrendo, porque a ausência dos sinais que induzem a sua sobrevivência e transformação em plasmócitos leva à destruição desse linfócito que gerou um receptor que não foi capaz de interagir com o antígeno específico aqui apresentado. Nesta imagem, eu vou relembrar para vocês a interação das citocinas e da produção de anticorpos. Então, se essa citocina for um interferon gama, isso vai gerar a produção das subclasses de GG. Aqui está uma interrogação, mas é interferon gama. Gerando GG1 e GG2, que são anticorpos importantes para a opsonização, para ativação de complemento, que são transferidos via leite materno e barreira transplacentária, que conseguem ativar células NK. Então, são anticorpos com muitas funções efetoras. Se a citocina for em L4, a gente vai ter a indução da formação de IgE, que é importante na resposta imune contra eumintos, porque é capaz de ativar mastócitos. E eu também tenho a produção de um anticorpo IgG4. Esse GG4 vai ser o marcador utilizado, para o diagnóstico de infecções parasitárias. E se a citocina produzida for TGF-beta ou das outras moléculas regulatórias da mucosa, a gente vai ter a indução da produção de IgA. E é por isso, inclusive a gente discutiu na semana passada, da importância dos antígenos na mucosa gerar Treg. O Treg gera um predomínio regulatório com a presença de muito TGF-beta, que é fundamental para os plasmócitos produzirem mais IgA. Então, na resposta imune mediada por linfócitos B, na resposta imune humoral, a gente vai ter a infecção primária, a ativação de células naive, células ativadas que viram plasmócitos, diferenciam em plasmócitos, de longa vida. Então, eu tenho uma produção primeiro de IgM e depois isso é substituído por IgG. E os plasmócitos de longa vida que produzem especialmente IgG permanecem nesse hospedeiro durante vários anos. Se ocorrer a exposição ao mesmo antígeno, aquelas células de memória produzidas nessa ativação são as capazes de interagir com o novo antígeno, iniciar a proliferação, se diferenciar em plasmócitos e aumentar mais ainda a produção de IgG, já que essa produção nova de IgG se soma à produção dos plasmócitos que já estavam nesse hospedeiro. Então, é por isso que a gente vai dizer que a resposta imune secundária ela é mais rápida, porque eu tenho um tempo muito menor de ativação desse linfócito B de memória do que o necessário para ativar um linfócito B naive, e ela é mais ampla, mais robusta, porque eu tenho uma maior produção de anticorpos. Eu vou mostrar agora as funções efetoras de um anticorpo, ou seja, como os anticorpos podem auxiliar na resposta imune contra patógenos. Então, os anticorpos podem neutralizar os micro-organismos ou as toxinas, evento-chave na imunoprofilaxia do tétano, que a gente está vendo no caso de hoje. Anticorpos podem fazer opsonização, favorecendo fagocitose. Anticorpos podem auxiliar a ativação de células NK num processo chamado ADCC, citotoxicidade celular dependente de anticorpo, algo que a gente também discutiu um pouquinho na aula de resposta imune contra vírus. E os anticorpos também podem ativar o sistema complemento pela via chamada de clássica, levando aos mecanismos efetores do complemento.
opsonização, inflamação e alísio osmótica mediada pelo MAC. Então, a gente tem, né, essa diferenciação aí das funções efetoras dos anticorpos. IgG é aquele que tem maior competência em termos de variação de funções efetoras. Ele pode opsonizar antígenos ou patógenos, o que favorece a fagocitose destes patógenos por macrófagos e neutrófilos. Ativa o complemento. Ativa as células natural killers, conduzindo a atividade de citotoxicidade da NK contra uma determinada célula específica. Está associado à imunidade neonatal, porque os anticorpos IgG podem ser transferidos para o recém-nascido ou para o feto, através do leite materno ou da passagem para a placenta. Pode fazer inibição de células B a partir, né, de um feedback de anticorpos e neutralizar toxinas. Já a IgM, que é aquele anticorpo específico das respostas agudas, tem como principal função a ativação do sistema complemento apenas. IgA é o anticorpo que caracteriza a imunidade de mucosa e está associado especialmente a ações de neutralização, bloqueando a invasão de micro-organismos a partir da mucosa, ou então neutralizando toxinas e vírus. E, finalmente, o anticorpo da classe IgE, ele atua num processo de sensibilização de mastócitos, favorecendo a sua degranulação, a partir do reconhecimento de um antígeno específico, gerando, portanto, uma resposta imediata contra os antígenos, importante contra eumintos, mas que também acaba sendo ativada durante as reações alérgicas. Então, nesse desenho esquemático, eu mostro aqui, por exemplo, a ação de um anticorpo neutralizante. O anticorpo neutralizante é aquele capaz de se ligar ao micro-organismo e a sua ligação impede que o micro-organismo consiga efetivar o processo de infecção. Depois que essa neutralização acontece, o anticorpo vai favorecer a eliminação desse micro-organismo, via complemento, via fagocitose, enfim. Os anticorpos neutralizantes, então, são aqueles mais utilizados para as imunizações, né? Então, uma vez que eu vacino uma pessoa para a produção de anticorpos contra uma determinada doença, eu espero que esse indivíduo produza muitos anticorpos neutralizantes, porque serão aqueles que vão proteger de forma muito rápida o paciente, o indivíduo. Porque uma vez que eu entre em contato com o vírus, na presença de anticorpos neutralizantes, isso se liga diretamente e rapidamente, impedindo que a infecção de fato ocorra. Então, anticorpos neutralizantes podem, né, ter como classe IgA e IgG principalmente. Então, vai neutralizar micro-organismos, né, bactérias, fungos, eumintos, mas também vírus, impedindo que eles invadam a célula e também neutralizar toxinas. É por isso que no caso do tétano, a vacina é produzida contra a toxina, porque ela é a causa da patogênese desta doença. Então, se a gente impede que a toxina tenha ação nos seus alvos, a gente bloqueia toda a manifestação clínica. Então, a vacina ela foi desenvolvida para induzir a produção de anticorpos que neutralizam a toxina bacteriana. Já a ação da fagocitose, ela é induzida pelos anticorpos a partir da opsonização. Então, assim como a gente viu o C3b fazendo o complemento, os anticorpos vão se ligar ao micro-organismo e macrófagos, por exemplo, possuem receptores capazes de interagir com o anticorpo. Os anticorpos têm duas áreas, né? Aquela região que a gente chamou de região variável é chamada também de região FAB, que é o fragmento de ligação ao antígeno. E a porção final, que é a perninha, é chamada de fragmento FC. Os receptores de macrófagos são exatamente chamados de receptores FC, aqui no caso, gama. O que é um receptor FC gama? É um receptor capaz de interagir com a porção FC de anticorpos da classe IgG. Então, esse receptor aqui, ó, se liga exatamente nas perninhas, né? Na parte FC do anticorpo, que está através da sua porção FAB, de ligação de antígeno, fixando o micro-organismo. Então, quando o receptor do macrófago reconhece o anticorpo ligado ao micro-organismo, isso vai induzir uma ativação de sinais intracelulares que ativam o macrófago e dá início
aos eventos que geram a fagocitose e, portanto, a eliminação a partir de ações microbicidas macrofágicas. Já outro elemento chamado de citotoxicidade celular dependente de anticorpo é feito também por anticorpos da classe IgG. E nesse caso eu vou ter anticorpos interagindo com células NK. Então, desse modo, a ação do anticorpo direciona de forma específica a citotoxicidade de células natural killers. Isso se dá quando anticorpos da classe IgG reconhecem antígenos expressos em células infectadas. Isso vai acontecer, né, a expressão de antígenos em células, exatamente pelo mecanismo natural de replicação viral, por exemplo. Então, o vírus invade a célula, ele replica lá dentro. Para ele garantir sua saída da célula, ele começa a expressar suas proteínas na membrana celular. E é nesse momento que anticorpos podem reconhecer esse antígeno. Então, eu vou ter a célula infectada recoberta por anticorpos que estão interagindo aí com o antígeno do patógeno intracelular. E quando isso acontece, células natural killers também possuem receptores do tipo FC. Então, nesse caso aqui está exemplo de um receptor FC gama do tipo 3, que é capaz de se ligar a IgG3. Então, esse IgG aqui está sendo fixado por esse receptor da célula NK. Quando ocorre esta ligação, isso também ativa a NK e faz com que ela degranule, libere seus grânulos de granzima, perforina, que, como vocês já sabem, vai iniciar a formação de poros, né, a perfuração da membrana, e a morte, a granada, como vocês dizem, através da granzima, que induz aí a ativação de uma cascata de apoptose. E só para fechar essa aula, né, sobre o tétano, a gente sabe que é uma doença que é extremamente evitável pelo processo de vacinação, e a gente tem aí o tétano sendo produzido pela liberação de toxinas da bactéria Clostridium tetani. Essa bactéria, vocês vão ver lá com os professores de microbiologia, ela é formadora de esporos, o que faz com que a bactéria sobreviva por longos períodos no ambiente externo e, desse modo, contaminando os elementos que tem nesse ambiente. E quando ocorre a ferida, né, a abertura de uma porta de entrada em um local que tem esses esporos, as toxinas e as bactérias se ativam e a gente tem a indução da patogênese pela interação da toxina com as suas células-alvo. A presença de anticorpos contra essas toxinas é capaz de impossibilitar a ocorrência dos danos causados por esta toxina, certo? Então, vou concluir